Mas, não passa de meia dúzia. Agora, quantos humanos já viveram no planeta? Já ouviram falar desse cálculo? Chegamos a, mais ou menos, uns 70 bilhões, que tem nome, RG 70 bilhões. Atualmente, são 7. Desses 70 bilhões, quantos são os que fizeram? Entendeu? Com compositores é a mesma coisa. O homem vem, compõe nas óperas, as sinfonias e 200 anos depois, retorna, compõe outras obras. E, sempre retornando ele faz outras obras. É o mesmo, que vem compondo, a cada reencarnação. Assim acontecem com os pintores, os escritores, com todos. Se analisar a história da arte, a história da filosofia, a história da literatura, encontrará ali 30, 50 ou mais. No entanto, não é bem assim. Nada disso. Deve haver uns 10. São sempre os mesmos. Ele escreve de uma forma adequada à época que ele está vivendo, de acordo com a instrução que teve naquela época, de acordo com os novos países que ele teve, e pronto. Mas a característica de sua personalidade é a mesma. O general vem general, e é general. O escritor vem como escritor, escritor e escritor. Aquele que é pintor será sempre pintor. Porque ele retornará e fará sempre o que ele gosta. Ele gosta de pintar, então ele não reencarnará como pedreiro. Ele vem e faz o que gosta. Chega aqui, pinta de novo, ou escreve, e assim sucessivamente, até o final dos tempos. Mas, serão sempre os mesmos. E os demais, o que fazem? Nada. Sempre a mesma coisa. Uma sucessão de nada por toda a eternidade. É que vocês não veem. Mas se fossem à porta das igrejas, veria, lá, um bando deles encostados à porta, batendo papo, enquanto os botecos não abrem. É assim uma infinidade de pessoas que não faz nada, no universo, correndo certo risco, é lógico. Mas, por um tempo, eles ficam vagando por aí. E os negativos, a mesma coisa. Os negativos fazem lá embaixo. Então, eles reencarnam e eles fazem tudo errado de novo, voltam para lá, e continuam o imperiozinho deles. E assim vai indo e vindo e sempre incorrendo em erros. Para evitar esses erros constantes, começa-se a cortar algumas possibilidades, certo? Por exemplo, tiram-se umas faculdades mentais, umas faculdades físicas, umas faculdades emocionais. Vai-se limitando as possibilidades. Pois se você o deixar intacto, pode crer ele vai aprontar de novo. Então, chega uma hora em que precisa cortar. É um longo caminho até o void, se ele não parar. Porém, até este momento, como esse elemento é muito querido, vai cortando as possibilidades, cortando. Então, a pessoa acha que é azar, que é problema genético, não é mesmo? Uma má formação congênita, os nomes são bonitos, não acha? Mas quem foi esta pessoa em vidas passadas? Quando cai nessas 12 encarnações, em que foi nada, nada e nada, numa dessas vidas ela encontrou e leu o segredo, agora eu vou ficar rico, porque será, no estalar de dedos, pela mágica. Penso, atraio, ela só esquece uma coisa que o Joel fala, e o sentimento. Sem sentimento, é puro nada. Continuando a mensagem no retroprojetor na mente do agora da Mercaná, você tem a capacidade de mudar o passado aparente e criar um harmônico unificado daquilo que deseja e acredita. Sentimento. E, querido, o dinheiro não é mau. Ele é energia e, no novo paradigma, precisa criá-lo de um modo responsável e amoroso. Portanto, no novo paradigma, não pode fazer o que faz atualmente em Wall Street. É simples. Não funcionará. Você pode ter o que quiser, o que precisar, mas a crença deve ser harmônica na multidimensionalidade. Não é um simples peça ilicerada dó. Deve ser projetada em uma mente harmônica e clara. E a mente está acima do cérebro. A mente é multidimensional, é necessário 345 projetar isso em todas as dimensões, na mente multidimensional. Então, não é em uma mente, de uma vida, é em todas, e todas têm que ter uma harmonia. Então, uma puxa para lá e a outra puxa para cá, não funcionará.
Em todas as mentes há que ter harmonia, elas precisam estar no mesmo padrão vibratório de amor, lembra? Amor. Não funcionará ir ao banco e pôr o dinheiro lá, aplicado, na melhor taxa de mercado. O gerente pegará esse dinheiro e aplicar num subprime, porque ele não quer nem saber se você pode ou não pode pagar. Ele só quer cumprir a cota, a meta, e ganhar o bônus. Então, ele lhe empresta o dinheiro, sabendo que não tem a menor condição de pagar, mas ele não quer nem saber. Toma. Cumpri a meta, emprestei R$1 milhão esse mês, vai ganhar o aumento de salário. Todos fazendo isso. Agora, aí está o resultado. Os governos se debatem, mas não acham solução alguma. Eles se reúnem e conversam. É só acompanhar o que acontece no Fed, no Banco Central Europeu. Acompanhar para ver o que está acontecendo enquanto o despenhadeiro vai se abrindo. E eles conversam para encontrar a solução dentro do paradigma vigente. Não tem saída no vigente. O formigueiro já acabou, tem que mudar. Enquanto isso, eles põem, e o buraco está aumentando. Fabrique. O que eles querem? Eles querem que o Banco Central Europeu emita dinheiro, tanto como igual o Fed, Federal Reserve System, emite. Eles querem que o outro também fabrique. Só que, do outro lado, existe uma mulher que pensa um pouco, e fala emitir dinheiro é loucura. Não permito isso. O jogo fica empatado, é uma queda de braço feroz, todo mundo versus a mulher, porque ela não admite que se fabrique dinheiro. Vocês têm que se ajustar, mas ninguém quer se ajustar. Imagina, que todo mundo quer continuar como antes. É necessário trabalhar mais, cortar despesa, produzir, não. Mais um empréstimo, e aí continuamos tudo do jeito que está agora. Empréstimo, emitir dinheiro sem lastro, já sabe o que acontecerá lá na frente, certo? Mas o que é isso? Um adicto. Toma droga e outra, não. Amanhã, eu paro. Hoje, mais outra, e ele vai indo, até, e a adicção, hoje, é do dinheiro. Precisa fabricar mais, fabrica mais, e continua tudo igual, e vão afundando. Mas, está tudo bem. Para aqueles que, hoje, estão encarnados, o que eles querem? Só empurrar essa vida. O problema será dos filhos, dos netos. Pouco está se importando. Eles só querem empurrar a encarnação. Só que não tem mais como empurrar. Então, o ajuste vai ser doloroso, mas muito pior que em 1929. A crise de L929 parecerá brincadeirinha de criança perto do tamanho do problema que está rolando hoje. Você fica perplexo, certo? Eles estão perplexos. Porque eles não se entendem. Porque fazer uma reunião, G20, G7, qualquer negócio, e eles batem papo, tomam cafezinho, e nada, e uma reunião, outra, e mais outra, é um pacto, outro pacto, é o de novembro, é o de junho, de maio, agora. E assim vai. Só papo furado. Mas sabem por quê? Zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Agora, um pedreiro na zona de conforto, o desastre é só lá na casa dele. Se ele não pagar, o fogão, a televisão, o DVD, vão tomar dele. É limitado. Agora, imagine os presidentes das maiores corporações, os presidentes dos bancos, todos os políticos e todos os governantes, na zona de conforto. Todos, só empurrando. Aí a coisa é grave, infelizmente. Então, aluno. Como se acessa a mente multidimensional? Qual é a técnica? Como se faz? Professor Bruno, nós já estamos, ao mesmo tempo, em todas as dimensões. Isso já existe, já é assim. Não existe universo físico nem material. Só existe um universo. É uma coisa só. É didático. Terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, nona dimensão. Isto é didático. Consciente, inconsciente, supraconsciente, superconsciente são nomes individualizados para poder estudar o fígado, o coração, o pulmão. São apenas nomes. Você precisa tratar como um todo. Se tratar só um pedaço, se terá problema. Então, é a mesma coisa.
Se tratar o universo apenas como a terceira dimensão, se olhar só para ela, certamente terá problema. Então, precisa olhar o estado de consciência. Nada mais que isso. É só expandir a consciência, para encontrar a quarta, quinta, sexta, sétima, ética. Existe tudo. É um estado de consciência, é só. É por esta razão que foi falado: você não precisa mudar nada. Só precisa mudar a sua mente. 346. Aluno. Mudando esta aqui, muda, automaticamente, todas as outras? Quando diz que se tiverem várias, mas uma delas é contra, já não anda. Então, como é que muda essas várias e não muda essa uma? Professor Bruno, quando você toma uma atitude, essa atitude reverbera passado e futuro, e contamina os dois, certo? Lembra-se quando falamos sobre a causa-ação descendente? Você decide o que você quer ser no futuro e a onda vai ajustando todos os passos que você tem que dar até o que eu tenho que fazer amanhã para, daqui a 30 anos, chegar a tal situação. Amanhã eu tenho que dar esse passo. Se eu não fizer isso amanhã, não alcanço meu objetivo para daqui a 30 anos. Já serão 31 dias, porque, aqui, eu já empurrei com a barriga um dia. Se eu empurrar 2, e se der tudo certo serão 30 anos e 2 dias, e assim sucessivamente. Então, sendo definido um objetivo lá na frente, a onda volta e varre todo o passado. Quando a pessoa decide que eu vou servir a Deus, rendição, lembra-se. O que a Hipátia falou, rendição, eu não vou ver o meu interesse. Eu vou ver o interesse dele, eu vou fazer a agenda dele, não a minha, a dele. Essa decisão mudará, começa a mudar, todo o passado. Vai limpando tudo. Quando entra a onda da ressonância, se pede um ser de luz, o que acredita que acontece quando ele entra? Quando ele pode entrar. Ele muda tudo, na hora. Muda tudo. Toda a sua visão de mundo. Quando eu pergunto, está mudando a visão de mundo? Já está olhando um carro diferente, um emprego diferente, um whisky diferente. Então, o que é visão de mundo? É isso. É como vê as suas prioridades, o que é importante, o que não é. E esta é a última decisão que a pessoa precisa tomar, mais cedo ou mais tarde. Ou eu vou servir ou eu não vou servir. Porque, a primeira coisa que o povo lá de baixo fala, se você chegar lá, por alguma missão, é o que veio fazer aqui. Nós não queremos nada do povo do Cordeiro. É assim que as pessoas são recebidas. Não queremos nada com o povo do Cordeiro. Mas eles sabem que não podem fazer nada. Porque se respeitamos o território deles, eles têm de respeitar o nosso. Eles têm a função deles. Do limão, se faz a limonada, então, precisa ter uma estrutura que possa controlar certas pessoas. Tudo tem sua função. Mas os negativos dos negativos, lá, bem no fundão mesmo, não querem saber de nada do povo do Cordeiro. Essa é a decisão que tem que ser tomada, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Neste momento, você deveria estar arrepiado de pânico e medo, até o último fio de cabelo, pela decisão que você precisa tomar agora. Pode mudar, depois, mas agora, terá de se posicionar. É por isso que se foge de mecânica quântica. Porque, como é que sairá dessa aula, hoje, neutro, em cima do muro? Domingo teve a Hipátia, não, foi há quase 1600 anos. Não, não foi há 1600 anos. Foi há 3 dias, no Centro Empresarial. Martin Luther King está, em 1960, está no ponto de ônibus, em Atlanta, esperando o ônibus. Outros negros chegam perto dele. Ele está ali, quietinho, no ponto. Chega um ônibus, segregado, quer dizer, os negros sentam lá no fundão e os brancos na frente. O ônibus para, tem 2 ou 3, do lado dele. Ele está quietinho, no ponto do ônibus, só observando. Está tendo a campanha contra a segregação. Portanto, nenhum negro toma ônibus segregado, vai a pé trabalhar. O que faz? Você toma o ônibus ou vai a pé? É a decisão diária, todo santo dia. Essa é a decisão. Não sei se percebeu, mas nessas 50 e tantas palestras, houve alguma que não teve um único aplauso. Nenhum. Em algumas houve aplausos.
Qual foi a palestra que teve a menor quantidade de aplausos? Qual foi? Qual? Adivinhem, quem adivinha? Aluno. A de Jesus? Professor Bruno Jesus. Foi a palestra menos aplaudida, foi a dele. E, se eu não estou enganado, em segundo lugar de pior aplauso, foi a de domingo passado, Centelha Divina. Toda vez que se fala dele, o aplauso é mínimo. Ele disse há 2000 anos: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Chegará um dia em que ficará filho contra pai, marido contra mulher, irmão contra irmão. Vai dividir a humanidade ao meio, aqueles a favor e aqueles contra. Terão que se posicionar, de 347 qualquer forma. Não dá para ignorar a questão, não dá. Ou você é a favor ou é contra, porque muro não existe. Muro é contra. Agora, este é o público da ressonância, de 3, 4, 5 anos, que está recebendo expansão de consciência ano após ano, entrando expansão, 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 expansão. Tudo benevolente. Se esse público reage dessa maneira, imagine lá fora. Ou, perguntinha: quem vocês acham que é o chefe do projeto Ressonância Harmônica? Quem vocês acham que é o chefe desse projeto? Essa ficha não caiu até hoje. É ele. Ele é o chefe desse projeto, diretamente. Não é que tem o A, B, C, D, não sei quantos, não há uma hierarquia, é ligação direta. Lembram de que o Hélio sempre fala: ligação direta, ligação direta. É igual à comunidade negra. No Largo do Paissandu, em frente à Polícia Federal, 8º andar. É a sede da comunidade negra, ligação direta com o governo do estado. Quem é que nomeia o presidente da comunidade negra no estado de São Paulo? É o governo. É o governador do estado de São Paulo, nomeação direta. Ele só responde para o governador do estado. Ele não tem chefe de chefe de chefe. Não existe isto, é ligação direta. E na ressonância, respondemos para quem? Você acha que essas pessoas que estão vindo canalizar respondem para quem, nesse patamar que está vindo? Aluno. Professor, a minha percepção é o seguinte: depois da palestra do Zen Budismo, eu compreendi. Eu sempre me questionei quem é o professor Hélio Couto. É assim, o todo, essa consciência divina flui através do professor e é ele que está falando, ele se expressando. O professor Hélio é a unificação com esse todo. Professor Bruno, vocês estão vendo a carne do Hélio. Aluno. E. Professor Bruno, mas o que está dentro dele não é o Hélio. A cada palestra vem uma pessoa diferente. Vem uma, depois vem outra, outra. Várias estão usando o canal, porque o canal está disponível a quem precisa passar uma mensagem, porque é difícil encontrar um lugar para passar essa mensagem. Lembram de que foi comentado, se não me engano, no DVD da Marilyn, que o Hélio falou: uma amiga minha foi à igreja, a amiga morta, e queriam fazer um exorcismo com ela. Ela precisava de ajuda, precisava conversar com alguém, então vamos exorcizar. Ela parou de procurar igreja, porque em todas, ninguém auxiliou, ninguém serviu de canal, ninguém falou: deixe-a entrar, vamos conversar, ver o que ela precisa. Então, é necessário um canal que dê vazão, que dê passagem, sem preconceito, sem tabu, sem condições, sem estar ligado a nenhuma religião, que seja amor incondicional e acabou. Quem precisa de ajuda? Pode vir. As pessoas que estão vindo, não têm abertura para falar em outros canais. Existem muitas pessoas que precisam falar, mas não encontra canal para se comunicar. Ninguém se dispõe, ninguém deixa o ego de lado. Ah, porque, sabe como é, o que vão dizer? É claro que vão falar, demais, não é? Demais. Aluna. Hélio, eu estava deitada, fiquei até emocionada, agora, no sofá, quieta, pensando algumas coisas da casa, para resolver, e veio uma voz muito forte na minha mente, falando assim: você não veio para cuidar só desta sua casa. Precisa acordar e perceber que veio para coisas maiores. Eu tenho sentido uma pressão muito grande na cabeça. E eu fiquei ouvindo mais de meia hora uma porção de informações. E era assim, era no volume, você falando agora, eu ouvi tudo, foi hoje à tarde. Professor Bruno, pois é.
Todo mundo está ouvindo isto, de uma maneira consciente ou inconsciente, ou dormindo, ou de noite, todo mundo está escutando. Aluna: mas eu não estava dormindo. Professor: Bruno estava sendo chamada, entendeu? Volta à pergunta. E agora? E agora? E agora, fazer o quê? 348 Aluna: e agora, o que fazer? Professor Bruno: pois é. Você precisa servir a Deus. É simples. Agora, veja bem, não dá para se voltar para dentro e fazer uma meditação. Já que estão falando, eles vão lhe dizer a resposta está no seu coração. Siga o seu coração. O coração real, certo? Não o coração do ego. Então, pensa: seguir meu coração? Vou para a praia tomar whisky, não é verdade? É isso, eu estou seguindo o que eu gosto. Continua o ego no lugar. Sai o ego. O que o coração real, divino, quer que você faça. Quando, no domingo, Margaret Aquila projetou aqueles pôsteres, aqueles slides na parede, vocês viram slides da África. O que viram podem multiplicar por milhões e milhões. É daquele jeito, no Sudão, Congo, Zaire, Ruanda. Como vamos mudar? Tem que ter pressão. Pois é. Aluna: não muda nem a favela, aqui do lado. Professor Bruno: eu sei. Eu ia falar outra coisa. Aluna: mudará na África. Professor Bruno: eu ia falar outra coisa. Tem aqui na Vila Assunção, tem um prédio de 18 andares, 2 por andar, ou 4 por andar. Digamos 80 apartamentos. Terá uma reunião de condomínio, onde se votará um aumento de despesa, providências a serem tomadas, benfeitorias para o condomínio. O que for votado, o que for aprovado, terá de pagar, certo? Senão o condomínio processa. Sabe quantos vão? 12 ou 15 dos 80 que vão votar, e o dinheiro terá que sair do seu bolso, entendeu? Porque, por exemplo, a síndica resolveu fazer uma reforma na entrada do prédio e trocará umas coisinhas aqui, um sofá ali, outro sofá acolá, um quadrinho na parede, o piso, entendeu? Ficará, por exemplo, R$ 20.000. E são poucos que comparecem para decidir o que é de interesse de todos. Tudo bem? Aluno: não vai mesmo. Professor Bruno: pois é. Então, se não participa nem da reunião do seu condomínio, que voltará despesa para você pagar, imagine as criancinhas da África. Como ela, uma aluna, falou, as criancinhas da favela aqui do lado, é só atravessar a rua. Aluno: professor? Professor Bruno: um segundo. Durante este ano todo, tentou-se juntar 25 domésticas, faxineiras, pedreiros, serventes de pedreiro, seja lá o que for, e pôr nesta sala para dar uma palestra específica para eles, o povo da periferia. Quantas pessoas nós conseguimos? Nenhuma. Não se conseguiu trazer uma pessoa desse nível para se gravar um DVD para eles. É isso. Agora, o DVD sairá e chegará lá. Os que já têm os 20 DVDs, algum deles, conseguirá penetrar lá. Não consegue, também não acontece isso. Aluno: mas é o estigma deles, nasceram para servir, entendeu? São pobres. Dentro da mente deles existe esse estigma. É duro. Não conseguem vencer isto. Professor Bruno: pois é. Só que se o Martin Luther King acreditasse nisso, ele não teria ficado lá no ponto do ônibus e não teria acabado com a discriminação racial. Se o Mandela não acreditasse. E assim por diante. Então, não importa o que eles pensam, quem está um patamar acima tem a obrigação de ajudar, porque tem consciência. Não é manipular, é abrir, expandir a consciência de quem precisa. Caso contrário, 349 Aluno: mas, expandindo a consciência, aumenta a responsabilidade. Professor Bruno: Aluno: quem está na zona de conforto, professor Bruno: Aluno: não quer. Não é só a gente da favela. É de qualquer lugar. Professor Bruno: sim, de qualquer lugar, de qualquer lugar. Aluno: pega qualquer pessoa, de qualquer nível. Aumentar, abrir, expandir a consciência. Aumenta a sua responsabilidade.
Professor Bruno, no ano que vem, dezembro do ano que vem, terá outra dessa, certo? Provavelmente. Não terá outro curso deste, mas nós vamos ter uma palestra anual, semestral, alguma coisa qualquer desse tipo e, eventualmente, se fará uma palestra ou outra para se gravar um DVD específico. Adivinha o que acontecerá? Nada. A mesma coisa. Aluno. Hélio, deixe entender melhor esse negócio da consciência, dos multiversos, que você explicou sobre a multidimensionalidade. Na verdade, quando se falou da consciência, você tem esse patamar, não é? Onde eu saio da palestra, por exemplo, vou trabalhar em função dessas crianças pobres. Você gerará algumas atividades, algumas coisas, você fará com que elas tenham uma melhora. Se já superou esse patamar, então, você procurará novas ações para atingir outras pessoas, outro tipo de perfil, outra população. Então, é assim, parece que é um galgar de patamares? É assim que se vai conseguindo, também, sentir essas novas consciências, essas supra, hiper? É assim que funciona também. Professor Bruno, primeiro não vamos trabalhar para criancinha nenhuma, nem para pobre nenhum. Trabalha-se para Deus. É Deus. Para Deus. Segundo, em última instância, você não está trabalhando coisa nenhuma para ele, porque você está trabalhando para você. Ele não precisa de você, certo? Ele não precisa de nada, nada. Ele tem tanto amor, que ele, vou lhe dar a oportunidade de viver. Toma e seja feliz. E você tem a minha capacidade. Crie, à vontade, sem tabu, sem preconceito. Vá em frente. Então, a pessoa não está fazendo nada para Deus. Ela está fazendo para ela, por ela. Agora, quando ela sabota a capacidade criativa que tem, ela está prejudicando os irmãos, e é aí que o negócio pega. Porque se pede que a pessoa dê o máximo. Porque, quando ela dá o máximo de si, ela acaba ajudando todo mundo que está à sua volta. Mas, se ela não dá o máximo, as pessoas que teriam outro crescimento, não o têm. Então, ela está prejudicando, porque precisava que esse aqui fizesse alguma coisa, para que aquele ali tivesse um crescimento maior ainda. Se um time entra em campo com um jogador da ponta direita que não dá o máximo de si, o que acontecerá? Enfraquece aquele lado. Não sai nada. Todos os outros jogadores do meio e da direita têm que se esforçar o máximo porque o parceiro da direita está lá, só fazendo o mínimo. Perceberam o problema? Ele precisa fazer o máximo para que cada um faça o máximo, aí o todo se desenvolve. Agora, se cada um não faz a sua parte, o problema vai ficando maior. O jogador da esquerda desanima e o meio de campo também. Apenas o centroavante está se esforçando, correndo de um para outro lado até que acaba tendo um infarto e morre. Por quê? Porque os outros 9 só se encostaram. É isso que acontece. Porque Mandela precisou ficar durante 28 anos, na prisão. Porque Martin Luther King precisou tomar um tiro na cabeça. Porque Gandhi precisou tomar tiro. Porque só tinha ele. Se nós tivéssemos 1 milhão de indianos, ali, pressionando, ele não precisaria morrer. Nenhum deles 350 vem para morrer ou nada disso. Acontece que é solo, é carreira solo, porque ninguém mais faz. Então, a pessoa tem de lutar sozinha. Assim, fica fácil eliminá-los, não é mesmo? Só que a força dessa pessoa é tamanha que ela luta 10, 20, 30, 40 anos, e ela, sozinha, muda o sistema. Professor Bruno, por que é tão vergonhoso o processo, que os outros começam a se mexer o mínimo? Quando Gandhi falou, vocês não vão se entender. Então, eu vou parar de comer. 1, 2, 3, 5, 10 dias, quando ele já estava quase morrendo, aí eles se entendiam. Davam soro para ele. Ele voltava. Em pouco tempo, começava a discussão, a política de novo, um grupo, 2, 3, 4, já parava tudo. Eu vou parar de comer de novo, parava de comer, e assim foi. Era a arma que ele tinha, era. Eu vou sofrer, até vocês se entendam. Foi a vida inteira. Aluno. No lugar que eu frequento tem um trabalho grande de assistência ao sertão nordestino.
Em alguns estados não se conseguiu implantar por causa da violência. Prestar assistência para a população era um perigo muito grande, inclusive de vida. Então, ficou em Alagoas, Ceará e Pernambuco. Tinha-se o sonho de estender esse trabalho para lá, mas o mentor espiritual do projeto vetou, pelo menos por enquanto, disse que é muito perigoso prestar assistência a esse povo, naquela região, pela questão da violência, milícia armada. Professor Bruno, você sabe o que falam aqui? Porque não se pode falar daqui para cá, daqui para cima, nos centros? Porque as pessoas não vão entender. Então, mantém-se a mensagem nesse patamar que está. 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos. Não sei até onde vai. Mas, agora, estão recebendo mensagens de que se deve pôr mecânica quântica, palestra de mecânica quântica no centro, certo? Aluno: eu gostaria muito de ver isso. Professor Bruno: pois é. Aluno: tem centro que já tem. Professor Bruno: mas os mentores estão falando, tem que pôr palestra de mecânica quântica no centro. Pois é. Quantos anos ainda ficaremos falando no patamar que está, onde as pessoas ficam alegres e felicíssimas? Não assustou, não questionou coisa nenhuma, e tudo fica como antes. Nós vamos ficar quanto tempo desse jeito? Aluno: mais uns 150 anos. Professor Bruno: pois é. Se fosse desse jeito, para não assustar o povo, Allan Kardec não teria começado há 150 anos, entendeu? Porque, quando ele começou, foi um escândalo, porque tinha aquele paradigma absurdo, materialista, e ele ousou começar a falar: não é nada disso, não. A coisa é assim, assim e assim. Não escandalizou todo mundo. Até hoje. Ele teve que dar o salto, teve que fazer, teve que questionar. O povo teve que ser mexido, entendeu? De um jeito ou de outro. Se vão fazer ou não vão fazer, mas se fez a palestra, ninguém sai igual da mesma maneira que entrou. A questão é essa, agora. O que o Hélio ouve, quando ele tem contato que não se pôde falar, por quê? Sabe? Vai assustar as pessoas. Elas vão saber que existe o void quando? Aluno: no livro do André Luiz o void é citado, não é? Professor Bruno: pois é. Aluno: eu fico até assustado, mas não sei o que tem no passado, e isto me assusta. Eu não sei o que eu vivi, não tenho recordação de outras vezes. Esta história me assusta. Agora, a mecânica 351 quântica tem uma compatibilidade muito grande, é muito lógico, porque é verdade. Nós ouvimos e entra, assim, e entendemos tudo, não é? Professor Bruno: existem livros escritos em 1861, se não me engano, falando de átomo, de vibração, de frequência, de tudo. Sabe quando foram entender que tinha elétron? Em 1900. Aluno: existe livro do André Luiz que ninguém entende. Professor Bruno: nos livros de 1860 já tinha tudo isso, dentro da comunidade espírita. E, até hoje, se ver, não sabem o que é um átomo, próton, elétron, e as consequências disso. Por exemplo, as pessoas que leram o livro e assistiram ao filme, questiona por que existe uma muralha em volta do nosso lar, com armas eletromagnéticas. Filme Nosso Lar, 2010. O questionamento: e por que acham que do outro lado é o céu, a santa paz, o descanso eterno? Entenderam? Precisa ter arma eletromagnética, a cidade necessita estar murada, para se defender do ataque dos negativos. As pessoas pensam que irão descansar, do outro lado. Quando acordar terá que trabalhar, trabalhar e estudar. Senão, lá não existe lugar. Amigo, terá que decidir. Se ficar aqui precisa colaborar. Na inutilidade, não dará certo, então, é difícil. Mas, terá que mudar isso. Porque o Amit Goswami pôde vir dar uma palestra no centro espírita? Agora, só pôde falar dupla fenda. Não pôde falar nada mais. Fala-se dupla fenda, falou grego e ficou assim mesmo. Não pode ser essa mecânica quântica. Se falar sobre mecânica quântica nas universidades, não agregará nada.
Terá que falar vácuo quântico, quando é momento que os obsessores pulam na sua garganta, porque se falou vácuo quântico. Realmente, está fazendo algo que dá resultado, quando eles partem para cima de você. Ninguém chuta cachorro morto. Enquanto não te chutarem, é porque você não está fazendo nada, nada. Na hora em que começar a perseguição, agora sim, está se mexendo nos interesses lá de baixo. Agora teremos uma expansão. Está mexendo nos interesses aqui de cima também, porque é tudo a mesma coisa, certo? É uma parceria. Vejam o que o Joel disse aqui. Por este prisma, podemos compreender que não há um universo espiritual e um universo material, mas o que nos apresenta como o nosso mundo é o Verbo feito carne, o Espírito tornado visível, ou a consciência que se expressa como uma ideia. Então, a primeira coisa é tirar essa ilusão que há dois mundos, onde existe o mundo material e o mundo espiritual. Assim que suprimir esta ideia, a mudança começa a aparecer. Começa a aparecer dinheiro. Começa a aparecer cliente. Começam a aparecer os negócios. É necessário eliminar esta ideia do mundo material, onde existe uma divisão, onde há um lado aqui e o outro ali, isto é só percepção. Não há solução. O lojista foi em muitos outros lugares, e não encontrou solução. A venda dele caiu 80% de um mês para o outro. Quando ele sentou na frente do Hélio, a primeira coisa que o Hélio fez foi investigar o que existe do outro lado. Entendeu? O Hélio não tentou analisar a economia, mercado, produto, a demanda, a oferta. Ele foi direto ao outro lado. Depois, no estalar de dedos, resolveu o problema. Todo o faturamento voltou para a mão do lojista. Por que não se procura uma visão só material? Olha-se o todo, entendeu? Você abarca o todo, não se fica olhando uma coisa ou outra. É uma coisa só, todas as dimensões. E isso é o quê? Um estado de consciência, porque as dimensões não mudaram de lugar, não aconteceu nada diferente. Só mudou a forma de ver o mundo. Só isso. Você olha como espírito. Aluno. Só mais uma coisa. O André Luiz tem uma coleção de 16 livros, a maioria de forma romanceada, todo mundo lê tranquilo. Então existem 2 livros, Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que vão mais para o lado científico. Esse ninguém lê. Eu tentei ler e não consegui. Vou continuar tentando. Acho que com a ressonância eu consigo. Desculpe fazer esse comentário. 352 Professor Bruno, pois é. Por quê? A mentalidade ainda é mágica, entendeu? Eu vou à igreja, faço inúmeras orações, acendo inúmeras velas, faço vários sacrifícios e, em troca, eu devo receber alguma coisa, negócio. Vou fazer negócio, aplacar a ânsia, aplacar a ira divina. Então, pegava a criancinha, colocava no forno, certo? Baal. Para aplacar a ira de Baal, ver se Baal faz ganhar na Mega Sena ou vencer o inimigo. Veja se a batalha estava correndo solta e o negócio estava meio a meio, 50%, 50%. Chama e pega aquele indivíduo, traga ele aqui e mate-o. Matou, fez uma oferta de sangue e o nosso exército ganhou. Está escrito. O pior é que está escrito. Olha lá. Fizeram um sacrifício humano para ganharem uma batalha. Como é que pode um negócio desses? Bem, o quanto que evoluiu. Então, o estado de consciência da humanidade é uma coisa lastimável. Toda vez que se tenta elevar um pouquinho, o resultado é o que vocês já conhecem. E livro, então? Enquanto é um romance, principalmente se for um romance romântico, está tudo certo, porque se for romance do Rochester, então já o povo reclama. E, entendeu? Porque, como o Conde Rochester escreve tipo pão, pão, queijo, queijo. Não. É muito realismo, não queremos saber disso. Existe um romance dele que descreve com mínimos detalhes uma amarração, dessas amarrações de amarrar a mulher, o homem, etc. Inteirinho descrito, o que acontece na pessoa que está sendo amarrada, e depois o que acontecerá com quem mandou amarrar.
Retornando à transparência para obter um salto de harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer, nem mesmo mudar este universo material e efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos da nossa existência. O meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras "eu venci o mundo" que ele está dizendo. Quando parar de querer consertar sua casa, de melhorar de casa, de trocar de carro, de arrumar um emprego, ter outro emprego, etc., etc., é que tudo será resolvido. Assim que parar de querer consertar este mundo que você acredita, na Maya, que é a rendição, que é trocar de consciência, que é expandir. Viram o bóson de Higgs? Quando ficar provado, está por um triz achar o bóson. Quando ficar provado que o bóson sai de uma energia, uma ondinha, e adquire um comportamento de massa, e sair na televisão, como deu ontem, mudará alguma coisa? Ficará provado. Não existe mundo material. Quando aproxima e aproxima, se achará o bóson e, mais um pouquinho, encontrará uma onda. Quer dizer, não existe parede, não existe coisa nenhuma. Comporta-se como dizia o Heisenberg, o elétron é uma tendência, ele não é uma coisa. Ele falava, não é uma coisa, é uma tendência. Ele tende a se comportar como o elétron. O próton troca de estado 11 vezes seguido e volta a se comportar como o próton. E então ele continua trocando de comportamento e volta a se comportar, só que, como é muito rápido, para o nosso efeito grosseiro, você pode fazer química e achar que o próton é um indivíduo estável. Ele vai se comportar. Eu cutuco aqui, ele pula para ali. Eu cutuco aqui, ele pula para ali. Então, eu chamo de ciência. Toda vez, eu cutuquei, ele pulou. Eu cutuquei, ele pulou. Não, existe uma lei, mas isso é desse mundo grosseiro, que a cadeira está parada. Só que a cadeira não está parada. A cadeira está se mexendo. Se apontar um laser ali, ela está se mexendo 10, 16, o tempo inteiro. Aluno, eu achei legal que isso foi a matéria principal do Jornal Nacional de ontem. Deixaram para passar no final. Tive que esperar tudo para assistir no final. Pois é. Tem que traduzir o que significa isso. Não é? Ah, fizeram o experimento. Traduzir o que significa, então fica, aluno, que é a questão. Professor Bruno, então, ficou claro. O conteúdo da transparência quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano. Você para de querer consertar as coisas. Mas como é que vai parar de consertar as coisas se continua sendo humano? Não vai. O problema é esse. É que nenhum humano deixará de querer casa, carro, apartamento. A pessoa só para de se preocupar quando desaparece o 353 humano e só existe Deus ali dentro. E Deus não está preocupado em comparar casa, carro, apartamento, porque ele tira casa, carro, apartamento do nada, dele mesmo, do vácuo quântico. Ele emerge, emana, ouro, diamante, planetas, galáxias. Portanto, considera que ele está preocupado com casa, carro, apartamento. Mandela se preocupava com: onde eu vou morar? Nunca pensou nisso. Gandhi morava num barraco, uma choça, ashram, no chão. Ah, mas quem quer levar a vida de Gandhi? Ninguém. Precisa toda a mise-en-scène. Esse é o problema. É isso que está falando. Soltar. Precisa soltar. Então, entra ano. E sai ano, entra ano. Sai ano e não solta. Não solta porque continua sendo humano. Eu vou só dar um exemplo para avaliarem o tamanho do problema. É necessário divulgar o site da ressonância harmônica se quiser ajudar. É possível para vocês usarem o vosso próprio Facebook, ou não? Ou terá que usar o Facebook do Hélio? Esse é o problema. Ah, mas o que eu vou escrever no meu Facebook sobre a ressonância harmônica? O que o povo pensará de mim? Eu tenho que falar, porque o Hélio não falará essas coisas. Se deixar, o Hélio não vai, porque o Hélio acha constrangedor ter que descer nesse nível, entendeu? Então, eu tenho que falar.
Ainda bem que eu venho, vou embora, e o pepino sobra para ele, certo? Alunos. Risos. Professor Bruno, mas é ridículo. Precisa editar os livros, fazer tonelada de coisa de divulgação, e... Enquanto não entenderem o que é a ressonância harmônica, uma pedrinha não sai do lugar. Então, quando Hélio falou, ninguém entendeu a ressonância, nossa. Aquele dia ferveu. Aquela semana a coisa ferveu. Até hoje o Hélio escuta. Por que falou isso? Só que a pergunta que não quer calar continua no ar. Será que entenderam? 2 semanas atrás, na Casa Verde, veio uma pessoa, pela segunda vez, tinha vindo aqui pela primeira vez, voltou, aqui, tinha feito alguns pedidos. Entrou na sala, levou um livro. Entrou na sala, ele dava pulo. Nossa! Agora eu entendi. Nossa! Agora eu vou fazer, agora acontecerá. Agora eu entendi o que você faz, você acha. Mas, de um mês para o outro, ele deu um pulo desse tamanho. Ele já acha que, no outro mês, no outro mês, no outro mês, à medida que ele for expandindo, então ele vai vislumbrar. Epa, epa. Quando ele pegar uma página do livro e começar a ler, parágrafo por parágrafo, o que está escrito ali, transferência da informação de um arquétipo, o que significa isso? Talvez não queira entender porque bom, e agora, o que eu faço com isso? Se eu posso pedir uma coisa dessas, e depois? Quando esse ser entrar, o que ele vai querer fazer? E eu vou querer continuar, aluno, na zona de conforto. Professor Bruno, com o meu problema de casa, carro, apartamento. É uma boa distração essa coisa de casa, carro, apartamento. Melhor que doença, não é? É melhor. Doença dói. Então, é melhor a pessoa se distrair. Eu preciso trocar de carro, trocar de pneu, e assim por diante. Portanto, fica sempre com essa história: trabalho, profissão, casa, carro, apartamento. Quem já tem uma idade a mais, tem um pouquinho de doença, de somatização, então se distrair com as doenças. Porque, se ficar bem, como é que faz? E os relacionamentos, a mesma história. Ou é casa, carro, apartamento ou é relacionamento. Enquanto não achar o relacionamento, nada andará. É o contrário. Não cai a ficha que, primeiro você fica bem, depois vem a casa, carro, apartamento, relacionamento e vem tudo. Mas, primeiro, buscai primeiro o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Já foi dada a receita do bolo. Primeiro, o reino dos céus. Segundo, vem tudo. Não existe problema de abastecimento, de escassez de recursos. Mas se inverte. Não, porque, primeiro eu tenho que fazer a vontade dele. Não, de jeito nenhum. Eu não sei o que ele quer. Pode não bater com a minha igual àquela outra. E se não bater com a minha vontade? Eu não quero saber disso, como diz o outro lá de baixo. Nós não queremos saber de nada do povo do Cordeiro. Explicitamente. Pelo menos eles têm uma coisa clara. Voltando à transparência 354, somente aqueles que aprenderam a manter sua atenção nas coisas do espírito saborearam a completa alegria do lar, do companheirismo e dos empreendimentos de sucesso. Somente aqueles que, em certo grau, se centraram em Deus, encontraram segurança, proteção e paz em um mundo combalido pela guerra. O pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal, não nos priva do amor e do companheirismo tão necessários para uma vida plena. Ele apenas coloca tudo isso num nível mais alto, onde não mais dependemos da sorte, das mudanças ou do azar, onde se manifesta o valor do que chamamos de cenário de vida. Então, é difícil entender o que o Joel falava. Somente aqueles que aprenderam a manter o seu foco no positivo, no espírito, é que terão tudo o que precisam para ter uma vida plena. Os que não mantêm esse foco, vão se debater com casa, carro, apartamento, eternamente. Porque acham que vem de onde a casa, carro, apartamento. É ele que fornece. Seria óbvio ululante falar um negócio desses, depois de 2000 anos. Iluminação.
O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando, pela primeira vez, percebemos que aquilo que aprendemos através dos sentidos da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar, não é a realidade das coisas. Retirando por completo a atenção das aparências, o primeiro raio da iluminação espiritual nos traz um fulgor do divino, do eterno e do imortal. Por sua vez, torna as aparências menos reais para nós, tornando-nos, assim, mais receptivos à iluminação. Isto é, quanto mais você aumenta sua percepção, mais ela aumenta e mais ela aumenta. É uma espiral crescente. Quanto mais você se ilumina, menos importância se dá para esse lado material. Vai se afastando. 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 Afastando e afastando. E não vai perdendo matéria nenhuma. Então é que terá as coisas. Mas, se julgar que o Gandhi era um miserável, então não tem solução. Porque, se o patamar, se o parâmetro for, quanto esse indivíduo tem no banco, qual é o carro, qual é a casa, quantos metros quadrados tem o apartamento, as fazendas, etc., etc., por esse paradigma materialista, esse indivíduo é um fracassado. Então, ninguém quer ser Gandhi. Agora, se você soubesse a consciência que Gandhi tem, a alegria, o desenvolvimento, a realização que Gandhi possui. Mas, como é que se entenderá a consciência do Gandhi, se não igualar a sua com a dele? Você só poderá sentir o que o Gandhi sente quando você entrar em fase com ele, comprimento e amplitude de frequência. Caso contrário, ele é um excêntrico e pobre. Por isso que todo ser espiritualizado que vem para provocar uma mudança, ele não é compreendido e não é seguido. Porque está todo mundo no paradigma aqui de baixo, vem um que está aqui em cima. Esse daqui, de cima, ele não está ligado nessas coisas. Ele não precisa, ele já é, ele não precisa. A realização dele não é uma TV de 50 e tantas polegadas. Ele não precisa. O indivíduo tem o poder de tirar 300 milhões de pessoas da Inglaterra e mudar de domínio. Acha que esse indivíduo está preocupado com uma televisão, um DVD ou um carro? Olha o poder que ele tem. Só por isso aí, já deveria ser motivação suficiente, não? Olha, mas, o sentido pessoal de eu estar ocupado em ter, em obter, em desejar, em conseguir e acumular. Enquanto nosso eu verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar, então, já viu, é antagônico. O verdadeiro alimenta sua vida do centro de seu próprio ser, abençoando todos os que dele se aproximam. É reconhecido pelo seu altruísmo e desinteresse, por não buscar o reconhecimento, a recompensa ou qualquer engrandecimento pessoal. Não se trata de uma entidade sem vigor ou de um boneco que possa ser manipulado pelos mortais. De fato, não pode nunca ser visto nem compreendido pelos mortais o que eu acabei de falar, Joel escreveu. De fato, ele nunca será compreendido pelos mortais. O ser que se alimenta do seu próprio centro. A centelha alimenta o ser. Ele não precisa de mais nada, só disso. Como é que os mortais vão enxergar uma coisa dessas? Não compreendem, sofrem. Também está no caminho. Agora, leiam essa parte aqui. Foi revelado, vezes incontáveis, que o talento, habilidade, educação e a experiência de cada indivíduo são de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais. Uma única consciência se desdobrando, como artista, músico, vendedor, homem de negócios, ator, etc. Segue-se, disso, que a consciência que se expressa a si mesma, nunca está sem oportunidade, reconhecimento e aceitação. Assim, não pode haver dom sem reconhecimento, 355 talento ou habilidade sem expressão, esforço sem recompensa, uma vez que todos os esforços e ações são consciência expressando suas infinitas capacidades e possibilidades. Lembra? Infinitas possibilidades. A percepção consciente desta verdade fará dispersar a ilusão de desemprego, a falta de recompensa ou de reconhecimento. Contudo, guarde muito bem, a repetição destas palavras sem uma parcela de sentimento da verdade que encerram, serão como nuvens sem chuva, vãs repetições, nada. Portanto, Joel se antecipou, quanto? 70 anos, 80 anos, a livro O Segredo.
Tudo que está lá no O Segredo está dito nessa frase aqui. A repetição de afirmações. Afirmações positivas. Eu sou próspero, escrever 400 vezes no papel, sem uma parcela de sentimento, isto é, sentir. Passar na frente do restaurante e falar, e pensar assim: ah, eu não posso comer aqui porque eu não tenho dinheiro, acabou. E escreveu 700 vezes. Entenderam? Joel escreveu há quanto tempo? Joel entendia exatamente a questão da metafísica, de como que manifesta a riqueza, a cura e tudo o mais na vida de uma pessoa. Ele falava: para de pôr foco no problema. Solução. Não adianta querer curar o fígado doente. O fígado não está doente. O fígado está perfeito. Mas a pessoa precisa olhar o fígado doente. Mas é uma ilusão, ele está perfeito. Enquanto não conseguir sentir isso, é zero. A casa não aparecerá, o carro não aparecerá, a cura não acontecerá nada, enquanto não sentir. Imaginou que quer um apartamento. Você sente isso? É seu. Pensou, criou, é seu, está feito. Você sente? Se não sentir, é nada, como vãs repetições ou nuvens sem chuva. Por isso que não acontece. Visualiza, 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 e não sente. Pensou, está criado. Vai cuidar de outra coisa. Pensa no segundo apartamento, porque esse que você pensou, de 200 metros quadrados, já está feito. Começa a pensar no segundo apartamento, ou lá da praia, ou começa a pensar outra coisa. Outro carro, outro avião. Não o mesmo, outro avião. Porque aquele avião, número 1, ele já está criado. Mas, não, né? Enquanto não aparecer outro avião, não acredita. Enquanto o carro não entrar na garagem, não acredita. E depois, o que aconteceu? Não acreditou, cancelou. Cancela no mundo atômico. Estava a imagem, a forma pensamento. Quando se duvida, aquilo faz assim, estalar dos dedos, desintegra. Aquela forma pensamento, ela aí entrará nessa dimensão, se você deixar. Mas, quando se duvida, você não mantém aquilo no ar. Você parou de acreditar. Não consigo emprego, não consigo isso, não consigo aquilo, é tudo assim. Então, o que mais se falará? Pega o livro do Joel e lê 200 vezes, até que caia uma ficha, porque, depois desses 16 DVDs, vai fazer 17, 18, vai explicar de novo. Tem 35 transparências do Joel, ali, só de um pedaço do livro dele. Explicar parágrafo por parágrafo. E então? Se não sentir isso, agora, do início do curso até agora, o que mudou? Essa é a pergunta que devem fazer. De março, quando começamos o curso, até 14 de dezembro. Mudou? O que mudou? Mudou, quanto? Porque está recebendo mastigado aquilo que, antigamente, ninguém falaria para vocês. Vocês teriam que ler e ler e ler. 10, 20, 30, 40 anos, os livros não estavam à disposição, e ainda saber o que precisa ler. Hoje é dado é mastigado, mas é mastigado e mastigado. Agora, se não houver um trabalho individual de expansão da consciência, porque pega aqui e dá para um pedreiro ler. Observe se ele conseguirá entender isso aqui. É grego. Ele falará, o que? Não consegue nem entender o vocabulário que está aqui. Você conversa com uma atendente no shopping, ela está com um problema de relacionamento e quer uma orientação do Hélio. Então, faça uma pergunta. Algum problema de libido? A moça fala assim: o que é isso? Não sabe o que é isso. Vê o nível de vocabulário. E o que é um nível de vocabulário? É o nível de consciência que a pessoa tem e a capacidade de abstração. Precisa descer no nível mais materialista possível, porque qualquer vocabulário abstrato, elas não têm a menor ideia do que é. Percebem? Então, quando assistem ao filme Planeta dos Macacos, A Origem, aquilo é altamente instrutivo. Todo mundo devia assistir. No final do filme, qual a habilidade que ele ganha, que ele desenvolve? Falar, falar. O César. E o César, nesse filme, é o Buda. O Buda.
O ex-dono dele ou o dono dele vai à prisão, onde ele foi recolhido e consegue com um mandado a libertação do César. Fala: César, você está livre. Abre a jaula. Vamos. O que o César faz? Ele pega a jaula e fecha. Eu não saio daqui enquanto os meus irmãos não saírem. Quem fez isso na história, por exemplo? O Buda, Siddhartha Gautama. Ele não vai embora enquanto o último não se iluminar. Ele fica ajudando. Isso é o Buda. Então, em Hollywood tem que ser desse jeito. O que dá para falar? 356. Portanto, precisa de um filme. Pega, coloca, e aí põe uma atitude no macaco, e ele chegou e viu o que acontece com os irmãos dele. Agora, como é que ele chegou nesse grau de evolução? Porque foi transferida a informação para ele. O filme é pura ressonância, aquilo, feita de outra maneira. Mas transferiram tanta informação que a consciência foi expandindo. E foi expandindo. Expandindo. Expandindo e expandindo. O que ele faz no filme? Ele descobre a maneira de exponenciar os irmãos. Então, ele vê a forma de fazer e coloca para todos. E todos cresceram, exponenciaram, porque ele passou a fazer aos demais. Então, é uma metáfora do budismo, esse filme. E o nome dele foi baseado em Caio Júlio César, certo? Porque está lá o livro, em cima da mesa, lá no quarto do dono dele, de onde que ele tirou o nome César. Caio Júlio César. E se você vê, quando teve o combate, quem que determinou toda a estratégia de combate? Foi o César. E como é que sabe que ele está expandindo a consciência? Pelo olhar dele, pelo olhar. Quando observa o olhar do César, nesse filme, e veja o olhar de um chimpanzé, no zoológico, aí, uma foto de qualquer chimpanzé. Avalie só o olhar, enquadra o olhar. Veja o olhar de um e o olhar do outro. No filme, Planeta dos Macacos, A Origem 2011, começa com o olhar de um gorila normal e o olhar vai mudando até se tornar um olhar humano, humano normal. Pois é. É neste momento que se vê o grau de consciência da pessoa, pelo olhar. Um gorila é daquele jeito, um chimpanzé é daquele jeito. Você não vê nada nele. Você olha, você vê. O que tem naquela alma do chimpanzé? Nada, está adormecida. É puro instinto. Quer dizer, não tem consciência nele. É mínimo. Agora, pega um humano qualquer, no olhar percebe o grau de consciência. Agora, no caso da ressonância harmônica, se as pessoas viessem pela primeira vez, fotografa o rosto e um mês depois tira outra foto do rosto, 60 dias depois, 90, e assim continua. Tira uma foto por mês do seu rosto, com o olho aberto, e vai guardando, vai documentando, e a ressonância entrando, vai olhando. Vê a diferença que existe entre o que está deixando a onda entrar, no olhar, na face da pessoa. Quando a pessoa senta na frente do hélio, só de olhar dá para saber se a pessoa está deixando passar ou não está deixando passar, porque em um mês a diferença é brutal, se a pessoa deixou passar. É possível ver no olhar da pessoa e, é claro, nos músculos faciais também. No olhar. Então, bastava a pessoa fotografar a cada 3 meses, 6, 9, 12, 15, 18. Compara, avalie sua fisionomia, o olhar, com 6 meses de ressonância, com 1 ano e meio. Observe. Se fosse possível, fotografar as pessoas que começaram e abandonaram a ressonância. Fotógrafa antes de iniciar a ressonância e depois que abandonou. Tira fotos sucessivas, 6 meses, 1 ano e meio, e continua fazendo a pesquisa do olhar para verem onde vai parar. É assim, vai decaindo, vai descendo. É horrível. De vez em quando encontramos os que abandonaram. Quando a pessoa vem, passa por algum lugar, vem tomar um chazinho. É horrível. A pessoa não se olha no espelho. Se a pessoa parasse para olhar no espelho, o que ela era quando ela veio, 3 meses, 6, 1 ano, ela veria. É o retrato de Dorian Gray Oscar Wilde, 1891, líquido e certo. É terrível. Ou é isso, sobe, ou é isso, desce. Não tem. Se as pessoas parassem para perceber, pegassem o histórico, você começou a fazer.
E parou quando? Faz quanto tempo que parou de fazer a ressonância? Olha, olha nos olhos. Ou brilha ou não brilha, ou vai para a luz ou vai para as trevas. Isso nunca foi dito, hein? Nunca foi dito sobre a ressonância harmônica. Mas, quanto mais o tempo passar, mais será aberto. Mais será aberto, aberto e aberto. Então, é livre-arbítrio. Quando a pessoa faz a opção, a ressonância é um serviço da luz. Se não quer mais luz, então se vai, como é que, morfologicamente, você evoluirá nas trevas? É um negócio assim, decrescente, vai decaindo. Vai endurecendo, entendeu? A boca, toda a musculatura, vai enrijecendo, vai ficando amargo. A vida é uma batalha, a vida é uma guerra, amargura, artrose, artrite, reumatismo, vai se recolhendo. Porque nos filmes do povo negativo o formato deles é garras. É arquetípico. Mas por quê? É porque eles são assim mesmo. Eles vão se contorcendo. Porque, ou você vira fóton ou regride. Aluno. Quando alguém senta na sua frente, no atendimento, o professor não se comunica só com a centelha divina de cada um. Professor Bruno, sim, sim. E? Aluno. Então, o olhar é diferente. 357 Professor Bruno, e o colapso que a pessoa está fazendo para continuar resistindo, resistindo e resistindo. Porque, imagina, é fácil para determinar. Caso isto aqui continuasse, vocês viessem aqui periodicamente, nas aulas de quarta-feira, é insuportável. Bom, uma grande parte que veio na primeira vez já não veio mais. Depois, existe uma parte que começou em agosto, setembro, outubro. É insuportável, porque, é como a outra que veio na quinta-feira falar. Você deu uma dura. Então, é uma dura, duas, três, toda vez aperto bastante. Aperto. 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 Aperto e aperto. A pessoa, ou a pessoa muda ou a pessoa desiste. Porque, o que é? Sadomasoquismo. Você está sendo cobrado. 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 E nada. Fará outra coisa. Vai se divertir, vai se distrair pelo menos, porque ouvir cobrança do povo da luz, sistematicamente, e não agir é horripilante. Começa em março de 2012. Haverá um salto gigantesco. Então, girará para valer o parafuso. Em abril, mais ainda. Em maio, mais. Em junho, mais. E assim vai, até, a nossa parte nós faremos. Paciência. Agora, pensa, analisa. Porque não dá para não tomar um partido nessa situação. Tudo o que estamos fazendo, são canalizações. A cada vez vêm pessoas diferentes e continuarão chegando outras, algumas voltarão, porque está aberto o canal para todo mundo. Só que o patamar da coisa será apertado, apertado, apertado. Então, quando a pessoa fala assim, mas se eu tivesse vivido há 2000 anos, e o que adianta fazer média, fazer política, tentar manipular quem está ali? Mas, é o que sempre fazem. Então, de qualquer maneira, temos os 16 DVDs, serão lançados 3 por mês, a partir de janeiro e até maio todos estão disponíveis, dessas 16 aulas. Então, vocês terão, em DVD, o único curso de mecânica quântica e ressonância harmônica canalizado, do mundo. Ponto. Pode ter 200 milhões de cursos de mecânica quântica por aí. Só existe um canalizado. Então, foi dado por uma pessoa do outro lado, e do outro lado se sabe, exatamente, se é o bóson de Higgs, se é a supercorda, quantos quarks existem. Estão entendendo? É diferente de vir aqui um professor de física e dizer, segundo as hipóteses atuais do CERN isto. É totalmente diferente. Quando vem alguém do outro lado, ele sabe exatamente o que é. Se não for suficiente, paciência. Se tivesse conhecido um mestre, andado com ele e feito uma refeição com ele, claro. Nossa! Então seria diferente. E agora, que a Hipátia veio ao vivo e a cores, faz o quê? E os outros que estiveram na palestra, os quais as pessoas nem imaginam quem são.
Portanto, o problema, a questão é essa, que tem a porta aberta multidimensional, seja do espiritismo, a umbanda, o candomblé, as religiões. Pois se não está falando filosoficamente, você não fala com um humano. Nas outras religiões você conversa com humanos, mas nessas três, fala diretamente com o espírito, o seu relacionamento é com o outro lado. Não tem jeito de empurrar para debaixo do tapete e enganar. Chega à frente de um ser que está incorporado e contar uma historinha que não é verdade. Não dá para fazer isso. É ridículo sentar e dourar uma pílula e não fala a verdade. Vai manipular o canal que está incorporando ali. Vai manipular o preto velho. Vai enganar o preto velho que está vendo tudo que é na sua vida. Ele varre a sua mente inteirinha. Ele só não fala por respeito. Obrigado. Boa noite. 8.